Hoje nós vamos conversar com o deputado federal Paulo Pimenta. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Isabela. Bom dia, queridos amigos e amigas de Caçapava, de todo o estado e do Brasil. Agora, com a internet, a gente fala com todo mundo. Prazer muito grande poder estar aqui contigo, Isabela. O prazer é nosso de poder conversar com o senhor nesta manhã. Nós gostaríamos de começar aproveitando que estamos falando com alguém que está em Brasília, acompanhando e participando deste momento político atual. Gostaríamos de aproveitar e perguntar para o senhor o que o senhor está achando da condução da CPI que está ocorrendo nesse momento e dos depoimentos que estão sendo prestados. Olha, Isabela, a CPI ela é uma ferramenta, né, que prevê que, durante a sua instalação, o Congresso Nacional adquira determinadas prerrogativas e funções que normalmente ele não tem, né? A Constituição ela concede ao Poder Legislativo algumas prerrogativas que são típicas do Poder Judiciário, né? Tomar depoimentos, quebra de sigilos, realizar cariações. Então, uma CPI ela é um instrumento muito forte de ação. É o mais forte instrumento da ação do Poder Legislativo. E sempre que ela é instalada, né, Ulisses Guimarães dizia assim: uma CPI a gente sabe como é que começa, mas ninguém sabe como é que termina. Né? Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra. Né? Você toma um depoimento, dependendo do que aquela pessoa diz no depoimento, você já está orientando o próximo depoimento. A partir de um determinado momento começam a chegar documentos, quebras de sigilo e assim por diante. Nós estamos recém iniciando a CPI. E mesmo assim já há uma temperatura altíssima. Né? E realmente é visível, né, a preocupação do governo federal com os rumos da CPI. Por que razão? Porque cada dia que passa fica mais evidente que, se o Brasil está vivendo a crise sanitária, a crise hospitalar, que hoje nós estamos vivendo, não é fruto do acaso. E que, se o governo tivesse tido uma outra orientação, possivelmente muitas dessas mortes que aconteceram pudessem ter sido evitadas. Né? O professor Pedro Alau, que é de Pelotas, que é um dos maiores especialistas desse assunto no Brasil, que foi reitor da universidade, ele chega a dizer que de cada 4 mortes, 3 poderiam ter sido evitadas. Então, nós temos cerca de 300 mil pessoas que morreram por causa da Covid e que não precisavam ter morrido. Né? Então, isso torna a CPI ela muito complicada. Por quê? Porque ela está avançando numa investigação que mostra que as autoridades erraram, né, por omissão ou por opção. E que esses erros levaram às mortes. E, portanto, surge a possibilidade dessas pessoas serem responsabilizadas por isso. Então, é uma CPI muito forte, porque ela não está investigando um caso de corrupção, ela não está investigando... Não, ela está investigando mortes. E, portanto, se ela chegar à conclusão de que as pessoas são responsáveis por essas mortes, obrigatoriamente essas pessoas terão que ser indiciadas. Né? E não é uma coisa simples você indiciar uma autoridade pública, né, pelo genocídio de mais de 300 mil pessoas. Então, acho que a CPI ela é muito importante, ela está trazendo para o Brasil um conjunto de informações e de fatos que a grande maioria das pessoas não conhecia. Deputado, passando para um aspecto um pouco mais local, já há alguns anos, algumas eleições, o senhor é um dos deputados mais votados aqui em Caçapava. Eu gostaria de saber do senhor a que atribui essa expressiva votação aqui no município. Olha, Isabela, eu sempre tive muito vínculo com Caçapava. Né? Na minha equipe, sempre estiveram presentes pelo menos 2 pessoas de Caçapava, que é o Jordano Borba e o Lucas Machado, que acompanham o meu trabalho desde o início. Assim, né? E eu tenho uma parceria muito forte com o vereador Boca Torres
e com outras lideranças, né? E ao longo de todos esses anos, nós nos constituímos no parlamentar que mais recursos trouxe para Caçapava na história. Mas não é um pouquinho mais do que os outros, né? Se tu somar o que todos os deputados de todos os partidos destinaram de recursos para Caçapava, não chega à metade daquilo que nós já destinamos. Então, há um reconhecimento muito grande na comunidade, porque nós mostramos na prática o nosso compromisso com a comunidade. Além disso, Isabela, eu me orgulho muito de ter, junto com o Mainardi, coordenado o processo de mobilização no estado do Rio Grande do Sul, que resultou na criação da Unipampa. Né? Eu me lembro quando nós estivemos em Caçapava para lançar a semente da Unipampa. Nós fizemos uma caminhada, que eu acho que talvez tenha sido um dos atos políticos mais bonitos da história de Caçapava. Fizemos uma caminhada lá da BR até o centro da cidade, milhares de pessoas. O comércio fechou, as pessoas vieram para a cidade. E nós fizemos um ato histórico, acreditando que era possível levar o campus de uma universidade federal para Caçapava. Muitos não acreditavam, achavam que aquilo era loucura nossa. E hoje a Unipampa em Caçapava é um orgulho, né? Além de ter profissionais, professores, servidores do Brasil inteiro, tem alunos do Brasil inteiro, e a Unipampa ajudou muito a movimentar a economia do município, né? Na área imobiliária, na questão comercial. Caçapava se tornou uma referência, com doutores, mestres dos mais conceituados do Brasil, nas áreas, né, em que a Unipampa oferece os seus cursos. E a comunidade identifica muito na minha pessoa, no meu trabalho como deputado, né, Caçapava ter conquistado uma universidade pública como a Unipampa. E evidentemente que eu fico muito orgulhoso. Procuro sempre retribuir esse carinho, essa votação com o meu trabalho. Então, eu agradeço muito assim, a essa confiança que Caçapava sempre teve comigo. E, através das minhas emendas, né, e dos recursos que eu destino, eu tento sempre retribuir essa confiança e esse apoio tão grande que eu sempre tive no município, Isabela. Bem, deputado, eu gostaria de pensar um pouco agora no futuro, né? 2022 é o nosso próximo ano eleitoral. O Partido dos Trabalhadores, ele sempre foi construído com muita força da juventude. E o que a gente tem visto nos últimos tempos é uma menor participação dos jovens nas eleições. Por exemplo, aqui em Caçapava, em 2008, nós tínhamos quase 1.000 eleitores entre 16 e 18 anos. Nas últimas eleições, ano passado, nós tínhamos 60. O que o senhor pensa sobre isso? Por que o senhor acredita que os jovens estão, de certa forma, perdendo o interesse por participar num momento tão importante para o país? E como o senhor acredita que essa situação possa ser revertida? Muito boa essa pergunta, Isabela. Né? E realmente é uma pergunta que exige uma resposta desafiadora. Tá? Por que razão a juventude, digamos assim, se retraiu tanto nesse último período de uma participação política mais ativa? Eu acredito isso a esse ambiente que eu chamo de envenenamento das instituições. Esse ambiente de ressentimento, de ódio, de intolerância, que, de alguma forma, nós conhecemos de forma mais aguda no Brasil nesse último período. Né? Quer dizer, especialmente durante o período do governo do presidente Lula, o Brasil viveu um momento de ascensão e de prosperidade, onde diversas, né, categorias, diversos setores da sociedade passaram a ter direitos, passaram a acessar determinados espaços que até então nunca tinham acessado. E eu não falo só na universidade. Né? Claro que o fato de que a grande maioria dos estudantes
que acessaram o ensino superior durante os nossos governos tenham sido o primeiro da sua família. Isso é impressionante, Isabela. A primeira leva de alunos da Unipampa, eles eram o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho das famílias a chegar numa universidade. Mas não foi só isso. Vamos ver o Luz para Todos, vamos ver o Minha Casa Minha Vida, né? O apoio que foi dado para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, pequenos. Então, um pouco, tudo isso começou a criar um ambiente de intolerância, de ódio, de ressentimento, que as pessoas foram, aos poucos, perdendo um pouco da esperança com relação ao futuro. E a juventude, particularmente, Isabela, ela não se estimula para votar simplesmente para tentar eleger um vereador, para tentar eleger um deputado. As pessoas querem participar quando elas se sentem parte da construção de algo maior, de um projeto, né, de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade que respeite a diferença, que afirme a soberania do Brasil, que valorize a democracia, né? E, de certa maneira, de 2016 para cá, quer dizer, o Brasil entrou numa onda de intolerância que faz com que as pessoas se retraiam. Mas eu me arrisco a dizer que eu tenho observado nesse último período uma mudança positiva. A palavra esperança, ela voltou com muita força. As pessoas olham no retrovisor e enxergam um período de prosperidade, de inclusão, de possibilidades, e olham para frente e enxergam a possibilidade dessa situação voltar, né? Isso reacende a esperança. Então, eu quero crer que a juventude vai voltar a participar com mais força, com mais determinação. E acho que Caçapava vai ser uma experiência muito legal nesse sentido, e eu espero que, de fato, a gente seja capaz de fazer com que as pessoas tenham esse sentimento, né? De que as coisas vão melhorar, de que as coisas podem melhorar, e que todos nós nos possamos, né, nos sentir parte integrante da construção dessa mudança. Agora falava na população poder olhar para trás, sentir novamente a esperança, né, pensando nesses últimos anos no Brasil, ali até 2016. Se a gente pudesse escolher um personagem, né, para personificar esse período, eu acredito que seria o ex-presidente Lula. O senhor acredita que ele aceitará concorrer à presidência em 2022? Olha, Isabela, o presidente Lula é uma personalidade política única, né? Até ontem eu conversava numa emissora sobre isso, e uma pessoa me dizia: por que não surgem outros Lulas? Por que a África do Sul não criou outros Nelson Mandela? Por que essas personalidades políticas elas são tão raras, né? E, de fato, né, o Brasil, depois do Pelé, nunca mais teve um jogador que fosse reconhecido como o maior jogador do mundo, o maior jogador da história, né? Existem determinadas pessoas que, em determinados momentos históricos, pela sua trajetória, pela sua característica, pela sua forma de ser, cativam o sentimento da população e, de fato, né, as suas expressões muitas vezes são confundidas com a esperança de uma vida melhor, de uma mudança e assim por diante. E o presidente Lula é uma pessoa dessas, né? Porque o presidente Lula, na realidade, a vida dele é uma história de superação, né? Quer dizer, o presidente Lula é uma figura que saiu do interior de Pernambuco com 7 anos, em cima de um caminhão, pau de arara, junto com a mãe e todos os irmãos. Demoraram 13 dias para chegar até em Santos, comendo rapadura e comendo farinha, né? Uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, como muitos de nós, né? Que trabalhou desde criança como engraxate, como tintureiro, né? Como auxiliar numa metalúrgica. Num determinado momento, teve acesso ao curso profissionalizante, na época, chamado curso Madureira, pelo Senai. Adquiriu uma profissão de torneiro mecânico. E depois, ao longo do tempo, foi ganhando consciência política, como sindicalista, e teve a ousadia de criar um partido político, coisa que era muito rara naquele período, especialmente na época da ditadura.
E esse jovem, né, humilde, simples, acaba se tornando o primeiro presidente da República da história do Brasil que não é filho das chamadas elites brasileiras. Um presidente que não sabia falar inglês, um presidente que não tinha uma universidade. E mesmo assim, o Lula fez coisas que ninguém antes dele tinha feito. É o presidente que mais universidades criou, é o presidente que erradicou a fome, né? É o presidente que valorizou as pessoas mais humildes, mais pobres. Eu sempre digo, Isabela, que uma pessoa que toda a vida morou na cidade, que sempre teve luz elétrica em casa, não sabe, por exemplo, a importância de um programa como Luz para Todos. 30 milhões de famílias não tinham luz elétrica. 30 milhões de famílias não tinham a oportunidade de ter um chuveiro quente, de ter uma tomada dentro de casa. Precisou o Lula, em pleno século XXI, pensar num programa para que as pessoas tivessem direito a ter luz, uma coisa que a humanidade conquistou há 200 anos. Ou, por exemplo, Isabela, o trabalho doméstico, as trabalhadoras domésticas, são uma das principais heranças que nós temos no Brasil de uma sociedade escravocrata, da forma como se constituiu o Estado brasileiro. Muitas pessoas não sabem, mas em nenhum lugar do mundo as pessoas se animam a botar na empresa assim, vendo um apartamento de 2 dormitórios com dependência da empregada. Né? Dependência completa da empregada. Completa, hein? Tem até banheiro. Muitas vezes é, inclusive, um local insalubre. Na grande maioria dos casos, né, o quarto da empregada não tem janela. Né? Na grande maioria dos casos, o quarto da empregada não tem janela. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E o que é mais assustador, Isabela, foi há poucos anos que as trabalhadoras domésticas tiveram direito de ter carteira assinada, de ter direito a 13º, de ter direito a férias, de não ser obrigadas a trabalhar no domingo. A gente conhece muitas dessas senhoras. Eu conheço, tu conhece, com certeza muita gente que está nos acompanhando. Caçapava é uma cidade que tem uma comunidade negra forte. E, infelizmente, muitas dessas senhoras são senhoras negras, né? Que trabalharam a vida inteira e que não tiveram direito, né? Que muitas vezes trabalhavam numa casa e parecia que o patrão ou a patroa estava fazendo um favor em conceder para ela o direito de trabalhar, muitas vezes por ter um teto e um prato de comida. Né? E chegava no final do ano, depois da missa do galo, enquanto os filhos ganhavam presentes, com muita generosidade, a família pegava algumas roupas que não usavam mais dos filhos, alguns brinquedinhos, e mandavam para o filho da empregada, e ficavam, inclusive, com a consciência tranquila para poder comemorar a ceia depois da missa do galo. E o Lula encarna muito isso. O Lula é um filho do povo. Né? O Lula é alguém que passou fome, o Lula é alguém que passou trabalho. Então, o povo brasileiro se identifica com o Lula. Né? Quer dizer, um presidente que fala a linguagem do povo, que conhece as dificuldades do povo. Então, eu, de fato, acho, né, que o presidente Lula é a pessoa que pode unir o Brasil nesse momento. Né? Não só nós que somos da esquerda, mas tem muita gente que acredita que o Brasil pode ser melhor, que pode crescer, que pode gerar emprego, que pode criar oportunidades, né? Que pode distribuir melhor a riqueza. Então, eu estou muito otimista e estou muito entusiasmado, porque por mais difícil que seja o momento que a gente está vivendo, o fato é que a gente olha para o futuro e enxerga, né, na figura do presidente Lula, uma ideia, uma certeza de que as coisas podem melhorar. Bem, deputado, nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu agora deixo o momento livre para que o senhor possa fazer as suas considerações finais, deixar alguma mensagem que deseje. Fique à vontade. Muito bem. Olha, Isabela, eu quero mais uma vez agradecer, né? Reafirmar aqui publicamente o carinho, a amizade e o compromisso que eu tenho com o Caçapava. Né? Não só com o vereador Boca Torres, que é o nosso representante na Câmara Municipal, mas as demais lideranças do nosso partido, o Jordano e o Lucas, que trabalham comigo. E, Isabela, eu tenho grandes amigos. Né? Quero fazer uma homenagem aqui para o meu amigo, né, lá do Café do Luizinho. Né?
tantas vezes meu ponto de encontro quando chego em Caçapava, né? Ao mesmo tempo que eu conheço, né, o prefeito, que eu conheço os vereadores, que eu conheço os empresários, eu conheço também, né, as pessoas humildes que fazem no dia a dia a vida de Caçapava, e é para essas pessoas que eu tento dedicar o meu trabalho, né, a minha atenção, a minha forma de fazer as coisas. Então, eu estou sempre à disposição de vocês, vou continuar sempre, né, tendo um olhar muito especial para Caçapava. Sempre que eu puder destinar recursos, eu vou destinar de forma prioritária para Caçapava, porque eu sei que dessa forma eu estou ajudando a melhorar a vida de quem mais precisa. E são essas as pessoas que me interessa, de alguma forma, ajudar. Então, um grande abraço, conte sempre comigo, prazer imenso poder ter esse espaço e estar aqui conversando com vocês.